Eu quero ler com vocês, como o pastor já disse, né, nesse mês de outubro, o nosso tema é Vivendo Além dos Limites. E o tema de hoje, Brilhando na Escuridão. E eu quero ler com vocês em Mateus 20, eu já até preguei nesse texto uma vez, mas eu fui estudando e Deus foi me levando a esse texto novamente e eu vou estar lendo com vocês. Mateus 20, do 29 ao 34, que diz assim: Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, deixa eu só colocar aqui, peraí. Quando Jesus e seus discípulos saíram de Jericó, uma grande multidão os seguiu. 2 cegos estavam sentados à beira do caminho e quando souberam que Jesus vinha naquela direção, começaram a gritar: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Calem-se, diziam aos brados os que estavam na multidão. Eles, porém, gritavam ainda mais alto: Senhor, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E ao ouvi-los, Jesus parou e perguntou: O que vocês querem que eu lhes faça? E eles responderam para Jesus: Senhor, nós queremos enxergar. E Jesus teve compaixão deles e tocou-lhes nos olhos. E no mesmo instante passaram a enxergar e o seguiram. Queridos, recentemente nós passamos por um vendaval, né? Uma chuva muito forte, causando muitos danos. E um desses danos foi, então, a queda da energia. Todos nós sabemos disso, não é? E só aqui em São Paulo, foram mais de 1,6 milhão de pessoas sem energia em suas casas e sem energia nos comércios. Ou seja, na escuridão total. A falta de energia elétrica, queridos, traz consigo muitas perdas, como eletrodomésticos, traz perdas alimentícias, que nós guardamos na geladeira, traz perdas também de remédio, porque muitos guardam remédios. Meu filho é um, que ele guarda remédio na geladeira. Quedas de árvore, quedas de fios. E até nessa queda de árvore, muitos perderam carro, porque caiu em cima do carro. Que azar, né? Caiu em cima do carro. Então são muitas percas. São situações muito difíceis que esse temporal nos causou. E pessoas, eu fiquei sabendo de uma pessoa que estava acamada em casa, que ela estava sobrevivendo, ligada a aparelhos. E, infelizmente, essa pessoa veio a falecer. Então, existem muitas pessoas que estão acamadas e ligadas em aparelhos em casa para poder respirar melhor, né? Crianças, adolescentes que têm problema no cérebro, estão assim numa dificuldade muito grande. E foi muito difícil para todos os brasileiros. Sem contar, né? Sem contar no transtorno, que é você trabalhar o dia inteiro, chegar em casa cansado, querer tomar um banho bem quentinho e não ter energia. E aí você não pode. Fora isso, tem as crianças, que bem no momento, né, aqueles que têm criança em casa, no apagão, tenho certeza que essas crianças começaram a gritar, começaram a chorar, começaram, sabe, espernear, querendo buscar a mãe e o pai, encontrar alguém para se sentir seguro naquele momento. Então, eu tenho certeza que foi um caos anunciado em um monte de casas, em um monte de famílias. A minha neta, Rafaela, ela teve uma aula explicando sobre o que era o furacão. E justamente na semana em que o furacão Milton ia chegar até os Estados Unidos, olha só. E qual seria a dimensão desse furacão? Então imagina o coração e a mente dessas crianças, aprendendo algo destruidor, aprendendo algo da natureza que nós, seres humanos, não temos controle. Não é verdade? Nós não conseguimos parar um furacão, nós não conseguimos parar uma tempestade de vento ou de chuva.
E na sexta-feira da mesma semana em que ela aprendeu sobre o furacão, o que aconteceu? Chuva, o vendaval, a falta de energia. E o que essa menina entrou? Em pânico. Chorou, esperneou. Ainda bem que o Pércio estava presente. E pôde então explicar, ajudá-la, auxiliá-la, né? Confortá-la, dizendo para ela que não era um furacão Milton que estava chegando aqui no Brasil. Porque para ela, o que ela aprendeu era o furacão que estava chegando na sua casa. Criança, né, queridos? Inocentes. E ali então ela pôde ouvir do seu pai que era assim uma chuva muito forte, o vento muito forte, que tinha acontecido, né, o apagão, mas enfim, ela foi consolada e ali ela teve o seu descanso emocional. E depois ela veio falar para nós, queridos, que nós, olha como que é a mente de uma criança, né, como ela vai longe, que nós tivemos um pequeno experimento, que nós tivemos, que nós presenciamos ela fez assim, um mini furacão. E se a gente for parar para pensar, realmente foi mesmo um mini furacão que nós presenciamos. E depois, queridos, de uma semana, né? Sexta-feira já fez uma semana, nós já estamos aqui no domingo. Ainda temos vestígios do sofrimento causado pela falta da energia. Mas, pastor, aqui que você está falando sobre falta de energia com os cegos. Nós vamos chegar lá. Naquele tempo, queridos, era muito difícil a vida das pessoas que tinham algum problema, né, como a cegueira. Mas pensem agora comigo. Vamos voltar um pouquinho ali no texto. O caos que era a vida daqueles 2 homens cegos, vivendo na profunda cegueira, física e espiritual. Naquele tempo, não se tinha o avanço da medicina que nós temos hoje. Não se tinha um acompanhamento com um psicólogo, né, para estar ajudando, auxiliando nas situações difíceis e constrangedoras que a vida trazia àqueles homens. Ou que o que nós passamos durante essa semana, de sexta-feira para cá, uns mais, outros menos, e alguns ainda estão vivendo essa situação, que estão sem a energia ainda, não se compara, queridos, o que aqueles homens passaram a vida toda. Não se compara o nosso sofrimento de uma semana com o sofrimento daqueles 2 cegos. E esse sofrimento, ele durou até que eles encontrassem Jesus. As dificuldades que enfrentamos nesses dias, era o dia a dia daqueles homens. As nossas dificuldades, sabe, de não achar as coisas, de querer tomar um banho e não sabe onde está a luz para acender. As mesmas dificuldades que nós passamos, eles passaram a vida toda. E nós só passamos uma semana. A Bíblia relata que quando ouviram que Jesus ia passar onde eles estavam, começaram a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. E quando Jesus ouviu eles, ele perguntou: o que queres que eu faça para vocês? E eles responderam: Senhor, nós queremos enxergar. Queridos, se as pessoas que ficaram sem energia, o que tinha no profundo do coração delas? O que elas queriam? Que voltasse a energia naquele momento. Elas queriam enxergar, elas queriam a luz dentro da casa delas. O que elas queriam? Elas queriam ter a vida delas voltando à normalidade. Viver na escuridão, queridos, não é fácil para ninguém. Seja físico, seja mental ou seja espiritual. Viver na cegueira não é fácil. Não foi fácil para vocês essa semana, foi? Viver sem luz? Foi difícil, eu sei que foi difícil. Quando eles demonstraram a convicção
de que o Senhor podia, de fato, curá-los, a fé deles moveu o coração deles. Queridos, eles estavam no momento certo, no lugar certo, na hora certa, diante da pessoa certa. Tudo cooperou para o bem deles. A fé é um grande instrumento para nós sermos curados. Ter fé é tomar posse daquilo que nós não estamos vendo, daquilo que nós não estamos ainda ali com a mão, segurando. E presenciar a fé é você presenciar o milagre, é você presenciar o poder de Deus. A cura é um milagre de Deus, e você está ali presenciando o poder de Deus. Só Jesus tem poder para tirar-nos da escuridão e nos colocarmos na luz. Só Jesus tem esse poder. Assim como nós, queridos, um dia andávamos na escuridão, aqueles cegos caminhavam desnorteados. Eles caminhavam perdidos, sem rumo, sem direção, sem saber por onde irem. E quando nós não temos essa luz que é Cristo, nós andamos da mesma maneira. Mas eles creram que Jesus podia iluminar os olhos deles, podia iluminar os corações e os caminhos deles. A luz que vem de Cristo, ela direciona o nosso caminhar. Em Salmo 119, 105, diz assim: Tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A oportunidade que você tiver, leia a palavra de Deus, porque ela é luz para você, é luz para o seu caminhar, é luz para os seus pés. Não há nada mais desastroso e perigoso, queridos, do que andarmos sem direção, numa estrada escura e sem saber por onde nós estamos andando. Quando vivemos na escuridão, não enxergamos os propósitos de Deus. A nossa fé, ela é muito pequenininha, ela está lá embaixo, e nós não conseguimos enxergar o além. Nós não conseguimos enxergar os propósitos de Deus. Mas quando Jesus ele chega até nós, a luz que nos ilumina, ela transforma a nossa vida, ela transforma o nosso caminhar, ela transforma o nosso ser, os nossos pensamentos, e as tornam visíveis. E é como se ele tirasse de nós uma venda dos nossos olhos. Nós começamos a enxergar os propósitos de Deus, os pensamentos de Deus, o que Ele tem preparado para nós. Quando essa luz invade o nosso ser, é como a venda cegueira, né? Aquela venda que nos deixa cegos, ela cai por terra, e aí nós conseguimos entender o que Deus tem para nós. E eu separei 3 reflexões para nós. A primeira é que a luz é para ser vista. Mateus 5,14 diz assim: Vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Jesus não disse: Vocês são a luz do mundo. Enrosquei aqui. Jesus não disse: Vós sois a luz da igreja. Jesus disse: Vós sois a luz do mundo. Então nós não somos a luz, só a luz da igreja. Nós somos a luz do mundo. E isso significa que a fé que nós temos em Cristo, ela deve ser visível às pessoas. E no verso 15 ele continua dizendo que deveríamos ser luzes, que não devemos nos esconder debaixo de uma cesta, mas sermos colocados em candelabros e iluminar o caminho para todos. Em meio a um mundo caótico em que nós estamos vivendo, cheio de escuridão, cheio de pecados, nós devemos ser as luzes que iluminam esse mundo, que ilumina o caminho para que as pessoas
possam encontrar o caminho de volta que os levem até Deus. Vocês já viram aquele farol que ilumina, né, que traz aquela iluminação para orientar os navios no mar? Vocês já viram aquele farol gigante, enorme? O facho de luz dele é visível a longas distâncias. Eles são colocados em lugares estratégicos, em lugares altos, em lugares abertos, geralmente localizados em costa ou muito perto das praias, para que os navios consigam enxergar aquela luz por causa da neblina. E para que serve esse farol então? Ele aponta a entrada de portos, mostra a presença de recifes. Ele mostra também os bancos de areia que existem, mostra como se chegar a uma área segura para aqueles navios que estão no alto mar. E existem mais 5, eu nem sabia, existem mais 5 tipos de faróis diferentes, mas todos eles têm o mesmo desempenho que este que eu estou falando para vocês, de proteção de embarcações, para que os tripulantes chegam a salvos, né, até o seu destino. E eles são como guias luminosos, ajudando a evitar colisões, a evitar que embarcações afundem, para que eles possam então chegar em segurança ao porto que eles têm o destino para destino final, até onde eles vão chegar. Assim somos nós, queridos. Nós somos a luz do mundo. Nós somos esse farol. E isso significa permitir que as outras pessoas cheguem até o seu destino, seguros, sem se perder pelo caminho, sem se machucarem, até que conheçam a beleza que existe em Jesus. Nós devemos ser vistos como este farol, iluminando para as pessoas. A segunda reflexão, a luz serve de guia. João 12:46. Eu vim como luz para brilhar neste mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Acredito que todos nós já fizemos algum tipo de viagem onde nós tivemos um guia turístico por perto, certo? Sim ou não? E qual é a função deles? A função de um guia é orientar, é acompanhar um turista em sua cidade. Para quê? Para que eles tenham uma boa estadia. Então ali eles mostram aonde tem banco, aonde tem médico, um hospital, aonde tem a feirinha de artesanato, muitas coisas. Até mesmo alguns deles, se você for para a praia, eles vão te falar da temperatura da água do mar. Então, a função dele é contar um pouco da história da sua cidade, os pontos turísticos e aonde você pode estar indo. E nós, queridos, somos como esses guias para as pessoas que estão lá fora. Nós devemos orientar, informar, explicar, acompanhar as pessoas que ainda não conhecem a Jesus, para que elas possam, então, conhecer o caminho, conhecer a verdade e estar caminhando juntamente conosco. Uma das coisas que este mundo carece são de pessoas que deem bons exemplos, são de cristãos que deem bons exemplos, que falem a verdade, que sejam transparentes. Quando a gente acha esse tipo de cristão, esse tipo de crente, não fortalece a nossa fé? Não nos traz esperança, não nos traz orgulho de falar, olha, essa pessoa é crente, ela é cristã. Não é verdade? É muito bom. Agora, quando é ao contrário, também nos traz vergonha. Sim ou não? E poucos se falam a verdade. Poucos têm atitudes
que transmitem confiança às pessoas que queiram seguir os nossos passos. Porque eles têm que ver em nós um testemunho de vida, um testemunho de conversão, um testemunho que glorifique a Deus. Senão nós não vamos conseguir iluminar este farol. Nós precisamos ter um farol bem forte, bem aceso. E para isso nós devemos ser essas pessoas que deem bom exemplo, que falem a verdade, que sejam transparentes. Que estejam dispostos a terem atitudes que transmitem confiança e que queiram seguir os nossos passos. Você já ouviu alguém falar para você: eu quero ser crente igual a você? Se você não ouviu, você vai ouvir. A partir de hoje nós vamos melhorar, para que as pessoas vejam em nós e queiram ser como nós, cristãos fervorosos, cristãos alegres, cristãos que estão felizes por estar servindo a Deus. E quando essa luz chega na escuridão, ela leva aos homens compreensão de quem é Deus, por que Jesus morreu na cruz e por que o Espírito Santo é o consolador das nossas vidas. Brilhar na escuridão, queridos, é fazer a diferença aonde nós estamos. É andar na contramão do mundo. É fácil? Não, não é fácil. Não vou mentir, vou ser transparente, vou falar a verdade para vocês. Não é fácil ser cristão e viver essa vida, mas é possível. É possível você deixar o seu passado para trás de pecado. É possível você deixar a tristeza para trás e viver uma nova vida com Cristo. O inimigo, queridos, ele tem trabalhado incansavelmente para que as pessoas não conheçam a luz, para que vidas continuem sendo escravizadas por ele, continuem sendo cegas espiritualmente falando, presas no pecado e acorrentadas lá atrás no passado. Mas Deus, ele também está trabalhando com a nossa vida, com a nossa luz. Ele está nos usando para que vidas sejam libertas, para que vidas sejam perdoadas, para que vidas sejam curadas, sejam transformadas, sejam renovadas e sejam batizadas. Algumas pessoas acreditam que é necessário ter atos grandiosos para definirem a luz do mundo. Mas não, queridos. Muitas vezes são em pequenos atos de fé, bem pequeno, que nós podemos mostrar a luz de Cristo para o mundo. Na sua gentileza, na sua generosidade, na sua preocupação, no seu amor pelas pessoas. São coisas tão simples, tão pequenininhas, e que nós exalamos. O nosso farol acende e ele vai brilhar no mundo para essas pessoas. E a nossa terceira reflexão: a luz serve como uma advertência. João 9:5. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Você já andou numa rua escura? Eu marquei isso daqui como exemplo porque eu já vivi isso. E vamos ver se vocês também já viveram. Você já andou numa rua escura e se sentiu que estava correndo algum tipo de perigo? Ou ser roubada, ou ser parada, alguma coisa assim? Eu já vivi. E esse sentimento é uma advertência de algo ruim que poderia nos acontecer. Aí entra o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Você já ouviu a voz dele? Não vai por este lugar. Vai por ali, ó, pelo outro lado. É o Espírito Santo de Deus falando, nos advertindo, nos dando livramentos. E muitas vezes o nosso dever, queridos, é agir dessa mesma forma, advertindo as pessoas do perigo. Em 1
em 1 Pedro 8, 1 Pedro 5:8 diz assim: estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo. Quem é o grande inimigo? O diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, né? Ele fica ao nosso derredor, porque quem está ao nosso redor é o Senhor, é os anjos do Senhor, que acampam ao nosso redor. Derredor, em volta dos anjos lá, estão o nosso inimigo, rugindo como um leão à sua volta, à procura de alguém para devorar. Não é só para tirar num pedacinho não, viu? A Bíblia diz devorar. Devorar é comer inteiro, é matar você. Jesus, ele nos chamou para sermos luz no mundo. E ele nos criou para sermos imagem e semelhança de Deus. E não agentes secretos. Quantos agentes secretos nós temos aqui nesta noite? Glória a Deus por isso, nenhum. Porque nós somos chamados para ser luz, para aparecer onde nós estamos, para brilhar a luz de Cristo. E não para ficar ali escondidinho, debaixo de uma bacia, debaixo do cobertor. Não. Lembra quando eu li aqui, que é para nós sermos luz e colocarmos, cada um de nós, sabe aquele castiçal onde você coloca a vela? Geralmente a gente faz um jantar mais romântico, né? As meninas devem saber, entende? É assim. Nós somos colocados nesse castiçal, aonde essa vela vai iluminar. Nós temos que ter destaque no meio do mundo. Nós somos luz. Nós não somos agentes secretos de Deus. E nós, queridos, nós não produzimos a nossa luz própria, mas nós brilhamos com o reflexo da luz de Cristo. Olha como é tremendo, como é lindo isso, né? Nós sem Cristo, nós estamos apagados, nós estamos na escuridão, nós não temos brilho algum, mas com Ele, o reflexo dele que bate em nós, eu até ia falar, põe uma luz aqui, e aqui em cima de mim, aqui, fazer um efeito aí, ela brilha, ela vai dar aquele clarão, e as pessoas vão ver diferença em nós. Esse reflexo de Cristo é a luz que nós estamos iluminando o mundo. Quando nós vamos a um casamento, geralmente são as mulheres que falam isso, os homens não falam assim, tá? Então eu vou falar mais para as mulheres. Geralmente quando nós vamos num casamento, toda a expectativa está em volta de quem, meninas? De quem? Da noiva, da noiva. E geralmente nós dizemos assim: nossa, como ela está deslumbrante. Que linda que ela está. Não é assim que nós falamos? Que luz é essa que está, né, ela está transmitindo para as pessoas? Queridos, essa luz que ela está transmitindo não é de Jesus, se ela não for cristã, mas é o amor que ela está sentindo pelo noivo dela, está refletindo o seu rosto, está embelezando o seu rosto. Olha como isso é profundo, como é lindo essas coisas. Eu fico admirada como Deus age e trabalha. E a nossa luz, queridos, a luz da igreja, que é a noiva de Cristo, que também deve ser deslumbrante aos olhos das pessoas, é o reflexo do amor que nós sentimos por Jesus. Essa mesma luz que nós vemos no rosto da noiva, deve ser a mesma luz que as pessoas veem na igreja de Cristo e em nossas vidas. E apesar de todas as investidas frustradas do inimigo das nossas almas, que é o diabo, ele nunca apagará a luz de Cristo. Sabe por quê? Todos os dias nascem crianças. Crianças escolhidas por Deus. Crianças que serão salvas para adorar, para exaltar, para engrandecer, para serem a luz do mundo. Então nós estamos sempre renovando
a luz de Cristo no mundo. Amanhã os mais velhos já se foram. A luz dele vai brilhar lá no céu. E nós continuamos brilhando aqui. Amanhã depois nós não estaremos mais, mas os nossos filhos estarão. E são eles que irão brilhar a luz de Cristo. Ou seja, a luz de Cristo nunca irá se apagar, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. E já estou terminando, meninos da banda. E uma das advertências que Jesus nos deixou está em Mateus 5,16, que diz assim: da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem o seu Pai que está no céu. Queridos, lembre-se, se não fosse por Jesus, você e eu não estaríamos em lugar onde nós pudéssemos brilhar e glorificar a Deus. Se não fosse por Jesus. E é por causa de quem Ele é, que você e eu nos tornamos quem nós somos. É por causa dele. É tudo por causa dele. Somos luz no mundo. A igreja do Senhor deve ser luz no mundo. Mas quem deve brilhar é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Nós somos uma pequena luz, mas deve ser forte essa luz. Ela deve brilhar, porque a grande luz é o nosso Senhor Jesus. Nós vamos brilhar através dele. Lembra do nosso reflexo? Amém, queridos? Somos luz do mundo, a igreja do Senhor é luz do mundo. Mas quem deve brilhar em nós é o nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você para se colocar de pé. E nós vamos fazer uma oração. Tem alguém em nosso meio que acha que a sua luz está muito apagadinha, está fraquinha, precisando trocar de bateria, precisando trocar de pilha, para que aquele farol brilhe na luz do mundo? Coloque a sua mão em seu coração e eu vou fazer uma oração específica por você. E depois eu estarei orando, abençoando a vida de todos. Primeiro, para aqueles que se sentem que está fraquinho na fé, que a sua luz está bem fraquinha, meio amarelada. Sabe, você está meio triste, está fraquinho, precisando realmente receber algo, um poder sobrenatural de Deus, para que essa luz brilhe como farol ali no mar. Senhor, graças te damos, ó Pai. Te exaltamos e bendizemos o teu santo nome, pois tu és a luz que brilha, Senhor, no mundo. O Senhor tem nos colocado como luz, para que nós também possamos brilhar a luz de Cristo. Senhor, eu coloco diante de ti essas pessoas que estão se sentindo fracas na fé, que estão sentindo que a sua luz está meio apagada, amarelada, por vários motivos. Eu não sei, mas o Senhor o sabe. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti neste momento, ó Pai, derrame sobre esta vida poder sobrenatural, para que ela venha a ser restaurada, para que essa luz venha a ser renovada, para que essa luz venha a receber poder, venha a receber a unção de Deus, para que ela venha, Pai, brilhar como farol no meio do mar. Oro, Senhor, por todos que aqui estão, para que nós sejamos luzes, para que nós venhamos brilhar, para que nós venhamos testemunhar a glória, a manifestação do teu poder. Somos chamados para brilhar, Senhor. Somos chamados, ó Deus, para sermos luz no mundo, e que essa luz que é Cristo venha a permanecer em nossas vidas, e que através de nós outras virão
ser luzes para o mundo que está lá fora. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos por este tempo que nós estivemos na tua presença, te adoramos, te adorando, ó Pai, te exaltando e agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe, queridos.